E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Pintura digital no Clip Studio Paint, voltando para as questões mais iniciais, mais básicas. Que um erro do designer, do ilustrador que está começando, até dos mais experientes também, é ignorar os princípios da pintura digital, da ilustração. Às vezes a pessoa já quer alcançar o nível avançado e aí prefere pular algumas etapas. E lá na frente, quando ele já está fazendo coisas mais avançadas mesmo, peca ou tem dificuldade ou cria-se algumas barreiras justamente porque ignorou, né, os princípios elementares ali da ilustração. Para você que está começando também vai ser bem útil. É o seguinte, tá lá, você instalou o Clip Studio Paint, né, já ouviu falar que esse programa é bom pra caramba, e é verdade. E aí você conseguiu fazer um rascunho aqui de lápis, né, aqui no programa, tá lá, caramba, fiz o meu rascunho agora. E aí, qual é a melhor maneira de pintar? Novamente, vamos pensar nas questões mais básicas. Fazer online art, né, de criar a sua camada de vetor, tá? Criando a camada de vetor em cima da camada de rascunho, diminui a opacidade e aí você manda ver, vai embora. Clica novamente aqui na camada de vetor. Isso aqui é a ilustração mais tradicional, tipo HQ, alguma coisa assim, tá? E aí você vai lá e vai fazendo o seu traço, ok? Aí não tem mistério, né, pessoal? Aí faz o ajuste da caneta e aí você vai seguindo os passos até você concluir seu line art. Existem outros tipos de pintura, tem aqui no canal, né? Como fazer uma ilustração, como fazer uma pintura digital sem utilizar a linha de contorno, tá? Vou deixar o link aqui no card, caso você tenha interesse de saber como é que faz, né? Uma pintura mais rebuscada. E aí eu tenho esses vídeos também para ajudar vocês. Mas voltando aqui nessa questão mais básica, tem formas sim de você fazer uma ilustração no Clip Studio Paint, mesmo utilizando os traços da line art, mas você fazer uma pintura mais qualificada, tá? Aqui já adiantando, né, eu já fiz o traço aqui do personagem, eu fiz aqui a parte do olho separada e tá aqui o personagem. Eu vou utilizar duas formas de pintura básica e eu vou demonstrar qual é a maneira errada que muita gente faz, principalmente iniciante, de como pintar no Clip Studio Paint. Tá aqui. Uma das formas erradas é a pessoa fazer esse line art sem ser numa camada de vetor. A pessoa faz esse... Vou até reestilizar aqui, ó. Deixa eu copiar, que depois eu posso precisar. Tá aqui nas camadas de vetor, mas tem gente que transformei numa camada comum, certo? Não é mais uma camada de vetor, camada comum. Tem gente que faz a line art numa camada comum, sem ser camada de vetor, tá? Não é que seja errado, mas cria algumas limitações e também talvez a pessoa faça isso porque está acostumada com outros programas. Outros programas é assim que faz, no Sketchbook e outros assim. E aí a pessoa vai fazer a pintura. Deixa eu esconder a camada de rascunho. Aqui, esconder a camada de rascunho. Tá só aqui a nossa camada, né, da line art, mais nada. E aqui, selecionada a camada da line art, a pessoa, né, acostumada com outros programas, uma pessoa iniciante que não entende muito bem como o Clip Studio funciona, é claro, ela vai clicar aqui no balde de tinta para fazer o preenchimento, tá? Nada de errado em relação a outros programas. Escolher uma cor aqui, só questão de exemplo. E tá lá, a pessoa vai colorindo, certo? Onde acontece assim algumas limitações, vamos colocar nesses termos, limitações. Por exemplo, aqui, esse detalhe, se eu for usar o balde de tinta aqui, acontece justamente esse probleminha aqui. Esse canto é muito estreito, realmente, né, o algoritmo aqui de preenchimento ele não consegue alcançar. E o que a gente pode fazer? A gente pode clicar nesse cara aqui, ó,
e pedir para aumentar a área de preenchimento em 2 pixels, por exemplo. E olha o que acontece. Ele aumenta a área de preenchimento, ele come parte do nosso contorno e não resolve o problema. Mesmo que eu diminua para 1 pixel, que é o mínimo, novamente, ele nessa parte ele evita aquele serrilhado, né, que acontece às vezes, porém ele não resolve o problema. Então eu não posso utilizar esse recurso. Imagina, o Clip Studio tem esse recurso, ele tem esse recurso para te beneficiar. E como é que pode um recurso para te beneficiar, ele estragar a sua ilustração? Tá aqui o nosso contorno, vou pintar o cabelo para dar um outro exemplo prático. Aqui eu aumentei a área de escala em 2 pixels. Para quê? Porque a camada, por ser um bitmap, ele tem esse serrilhado aqui normal. Isso é normal, qualquer programa vai ter. Tá aqui o zoom, né? Quando você dá um zoom menos e vê a imagem no tamanho que você vai utilizar, você não vê serrilhado, mas ele existe. E nessa que você vai fazer a pintura, às vezes no programa, entre a cor aqui e a linha, fica aparecendo às vezes um serrilhadozinho meio falhado entre a line art e a cor. No caso aqui, eu pedi para ele aumentar em 2 pixels. Então ele come 2 pixels do contorno para evitar esse serrilhado. E fica aceitável aqui. Porém, ele está comendo o contorno. Percebe que o contorno tem essa espessura. Preste atenção na espessura do contorno. Quando eu pinto, a espessura do contorno muda. Ou seja, ele está alterando as características que eu já defini para o meu personagem. E aí você vê, olha aqui. Aqui, ó. A grossura do contorno, né? Que eu defini aqui do certinho. Eu não quero que fique maior do que isso, nem menor do que isso. Porque já foi definido no meu traço. E aí quando eu utilizo esse recurso, o contorno fica muito fino. E é um recurso que parece que tipo assim, poxa, esse programa é inútil. Ele cria um recurso que interfere nas características do traço da minha ilustração. Esses problemas acontecem porque você não conhece os recursos ainda do Clip Studio Paint ou está muito acostumado com outros programas, é iniciante. Então, a maneira correta de fazer esse tipo de pintura no Clip Studio Paint é justamente o seguinte. Eu vou encerrar aqui. Eu vou esconder essa camada aqui de bitmap, de traço normal. Vou mostrar novamente a nossa camada de vetor. Tá aqui a camada de vetor, ok? E aí a pintura? Como é feito corretamente essa pintura? Você escolhe uma camada nova, se cria na verdade uma camada nova abaixo, e aí sim você vai fazer a pintura. Escolhe uma cor da pele do personagem, lembrando que tem que ligar esse cara aqui, só lembrando, né? Você que já maratonou os meus vídeos, você já sabe disso, né? Eu só estou fazendo um apanhado aqui inicial, caso alguém tenha caído aqui no canal de paraquedas, nunca tenha visto um vídeo meu, e para não ficar perdido, espero que quem já saiba isso que eu estou mostrando, tenha um pouco de paciência, que a gente vai avançar mais um pouco para frente. Tem que ligar esse cara aqui, tá? Camada de referência. Esse cara aqui vai dizer, ou vai acionar o balde de tinta a reconhecer camadas que estão em posições diferentes, estão separadas, são camadas diferentes da camada que você vai pintar, tá? E aí, naturalmente, você consegue fazer o preenchimento. Esse cara está muito bronzeado, meu gosto. Pronto, a gente está no inverno, então deixa ele mais clarinho aqui. Tá lá, deixa eu até tirar o fundo aqui para vocês perceberem. Tá lá o personagem pintado. Agora eu vou fazer uma cópia dessas camadas. Aqui no Clip Studio Paint, se você clicar na camada, na ferramenta de seleção, não é igual ao Photoshop.
Aqui no Photoshop, se eu criar a camada de seleção e fizer um retângulo, um quadrado em volta assim, ele seleciona todas as camadas se você acionar isso. No Clip Studio Paint você tem que chamar uma outra ferramenta, tá? Que é esse cara aqui de cima. Tá vendo aqui? Operação, objeto, quando você vai mexer nas propriedades de camada, por exemplo. Aqui, ó, Select Layer, esse cara aqui. Se você estiver utilizando outra ferramenta e já quiser ir direto para lá, só apertar a letra D. Eu gosto muito de tecla de atalho, tá? Tecla de atalho para quem está trabalhando, fluxo de trabalho. Se você quer ser um profissional, aprende a utilizar tecla de atalho, tá? Então, aperta a letra D lá, sem medo, e aí sim você faz igual lá no Photoshop ou outros programas. Seleciona aqui. Se tiver outra coisa na área, ele vai selecionar também, então deixa só o que você quer, tá? Ó, se você ver aqui nas camadas, elas que ficaram mais azuis aqui, são aqueles que selecionou. Eu vou dar um Ctrl G, né, para agrupá-las, ok? Estão agrupadas aqui, ó. Tem um grupo. Se você botar o fundo de volta, tem um grupo aqui que é o personagem pintado. Então o que eu vou fazer? Clico com o botão direito e acho esse cara aqui, ó, duplicar camada. Ele vai duplicar o grupo, na verdade. Duplicou, tá vendo? Para eu arrastar ele, não adianta eu querer usar a ferramenta de seleção, que ele vai selecionar os dois grupos. Não adianta eu utilizar a ferramenta de mover, porque ele não vai mover o grupo. Não tem aqui no Clip Studio alguma coisa que indique que você quer arrastar o grupo. Ele vai arrastar somente um pedaço, tá vendo? Então, como é que você resolve isso? Você clica no grupo que você quer mover. Pode ser o de baixo ou de cima, tá vendo aqui, ó? Seleciona. E eu gosto de usar um recurso que eu criei. Eu dou um Ctrl T, como se eu fosse modificar o tamanho. Só que na verdade eu vou modificar apenas o posicionamento. Porque quando eu dou o Ctrl T é como se ele estivesse agrupando de modo que agora eu posso movê-lo. Ok? Dá o Ctrl T e aí eu arrasto para cá. Aí eu tenho a cópia. Eu estou criando essa cópia porque eu vou fazer dois tipos de pintura diferentes. Vou dar um Enter ou um duplo clique e aí eu tenho os dois personagens. Vou pintar esse primeiro de uma forma e eu vou pintar o outro de outra forma. Okay? Pintura, né? Vou fazer da maneira mais simples possível para o vídeo não ficar longo. A ideia de você finalizar uma pintura simples é você criar algum efeito, né, de luz e sombra. Então eu vou clicar aqui na camada de pele, tá vendo aqui, ó, pele, e eu vou trancar a transparência. Clicando aqui, o que acontece? Ferramenta de a pen, né, pintura mesmo. Eu escolho a própria cor da pele e aqui eu arrasto para uma área um pouco mais escura para eu representar a sombra. Ok? Arrasto aqui, geralmente é um pouco para baixo e um pouco mais para o lado direito. O que acontece? Trancando a transparência, lembrando que ele só vai pintar dentro da área da cor, ok? Só que aqui no caso eu vou criar um shape interno para representar uma área que não está recebendo muita luz, tá fazendo a sombra para representar o formato do rosto do personagem. Essa parte aqui é bem mais artística, né? Não tem uma regra, é só você entender que a luz está vindo de uma certa direção e você criar um comportamento no posicionamento dessa área sombreada, tá? Eu falei, não tem uma regra não, mas tem que ter uma certa coerência, né, que você for fazer. Essa área aqui, que eu acho que entrou sombra demais, o que eu faço? Segurando o Alt, eu clico na mesma cor aqui do personagem e agora com a cor selecionada eu posso fazer esse retoque. E a mesma coisa eu posso pegar novamente a cor da sombra e fazer esse ajuste e automaticamente eu consigo alternar, né, entre uma cor e outra até eu encontrar um equilíbrio aqui das formas, onde eu crio essa sensação aqui de área iluminada recebendo sombra. E já que a área está sendo iluminada, eu fiz uma área um pouco mais escura,
Novamente eu seleciono a cor do personagem. Agora lá na minha paleta de cor, aqui ó, no Color Wheel, na roda de cores, eu vou selecionar a mesma cor, só que indo para uma área mais clara. E aqui eu posso simular uma parte iluminada do personagem. Tá? Esse é o jeito assim mais rápido. Imagina que você tem que fazer uma ilustra, para história em quadrinho, uma coisa para ilustração editorial que precisa de coisas assim bem rápidas. Então esse tipo de pintura aqui é muito útil. Tá? Vou passar para o cabelo agora, que vai ser o mesmo processo. Tá. Agora, se você quer fazer, se você tem mais tempo, se o cliente, né, o projeto é diferente, se ele exige de você uma pintura um pouco mais rebuscada, é o que a gente vai ver agora aqui no outro personagem. Tá? O processo é bem semelhante. Tá? Selecionando aqui ó, a nossa camadinha de cor da pele do personagem, vamos trancar a transparência. Agora, em vez de escolher a pen, a gente vai escolher uma outra ferramenta. Eu vou usar como base o airbrush mesmo, padrão. Toma cuidado para não alterar muito, tá? O personagem que a gente vai escolher. Fazer uma pintura imaginando uma área sombreada, da mesma forma que a gente fez ali no outro, mas aqui a gente vai criar esse aspecto mais, vamos dizer assim, próximo à realidade, né? Que a gente está acostumado a ver nos desenhos mais realistas, eles utilizam essas sombras mais suaves para representar um pouco da realidade. Eu gosto quando eu estou trabalhando assim com sombra, dessa maneira, com essa ferramenta aqui, de diminuir a densidade do brush, até 50% eu gosto de diminuir mais. A densidade não é a mesma coisa que transparência. Quando você diminui a transparência, a opacidade, tá aqui, ó, nós temos aqui a opacidade, tá vendo? Opacidade de 100%. Eu não gosto de mexer na opacidade, porque ela vai pintar com a cor mais fraca realmente, mas ela não faz a dosagem do nível de cor que eu quero escalonar, entendeu? Ela faz você pinta uma vez com a opacidade pouca e você passa mais uma vez com a mesma opacidade baixa, ele vai criando umas camadas sobrepostas assim que visualmente não fica legal. Já com você trabalhando com a densidade, ele também vai pintar como se fosse com a tinta mais fraca, mas à medida que você vai passando o pincel, ele vai ganhando mais corpo gradualmente, só que de uma forma mais natural. Entendeu? Eu gosto de diminuir a densidade aqui e trabalhar dessa forma. Cada vez que eu passo, ele vai jogando mais cor, como se fosse jogando mais tinta mesmo. E aí ele te dá um resultado melhor para você trabalhar. Ok? Agora vamos fazer um pouco a área mais clara. Nessa parte de fazer a área mais clara, eu gosto de selecionar, presta atenção agora, selecionar aqui a cor padrão, básica da cor do personagem e criar um comportamento agora no blending do pincel que a gente está utilizando aqui do airbrush. Aqui está normal, tá vendo? Então a gente clica aqui nesse normal e aqui tem uma gama de comportamento. Eu gosto de botar esse edge aqui, que ele vai adicionar luz na cor. Tá? Deixa eu pintar uma área aqui bem grande, vocês perceberem, tá vendo? E a cor que eu estou utilizando é a própria cor da pele. Só que como o comportamento é o adicionar esse edge, ele está adicionando luz. Então ele vai adicionar luz e a gente vai ser mais detalhista nessa parte aqui, que a gente está praticamente iluminando. A gente está jogando luz. Estão percebendo? Então essa mesma técnica a gente utiliza também para as outras partes do desenho. Cabelo agora.
vou fazer a sombra do cabelo, a gente volta para o nosso airbrush, só que a gente não pode esquecer que a gente colocou esse edge aqui. A gente tem que tirar para poder fazer a parte do cabelo. Tá? Quando for fazer a sombra, primeiro pensa em escurecer uma área bem grande, para criar um comportamento geral da luz. Não começa fazendo detalhe pequeno, tá? Tá vendo que eu criei aqui já a área sombreada do cabelo de maneira geral. Agora, e sim, depois disso que você vai fazer, né, uma área mais detalhada. Cada um blend desse ele vai te dar um resultado diferente, que de acordo com o que você está tentando representar, talvez um ou outro pode ser mais útil para você. Tá? Com o tempo, mexendo, você vai descobrindo todas as possibilidades de você aproveitar esses comportamentos, esses efeitos. Vou fazer logo a blusa. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para finalizar é não deixar esse traço aqui preto, já que a pintura é mais trabalhada. Vamos também modificar um pouco esse traço. Tá aqui, ele tá ainda em vetor. A gente clica aqui com o botão aqui, ó, com o botão direito e manda rasterize, é isso aí. Transformou numa camada comum. Aí a gente pode trancar aqui a camada, ó. Trancou a camada e agora a gente pode pintar de acordo com cada área, cada parte do personagem. A gente pode fazer. Agora você sabe por que eu fiz a bola do olho separada. Se a bola do olho estivesse junto do contorno, eu ia pintar aqui a área do olho dele e a bola do olho ia ficar da cor da pele. Essa parte aqui é mais fácil de ajustar. Então tá aí, pessoal, de maneira mais simplificada possível. Espero que tenham entendido a diferença, né, entre ilustração, uma pintura digital bem simples, mas também útil. Aqui o da esquerda, né, e o da direita o mesmo personagem, tá, com as mesmas cores, só que de uma maneira mais rebuscada, no mesmo programa, aqui no Clip Studio, utilizando recursos semelhantes, mas, né, com um processo um pouco diferente. Espero que as ferramentas que eu utilizei, o processo, tenha ajudado a tirar alguma dúvida, tá, no processo de vocês. Tá? Se ficou qualquer coisa que não deu para esclarecer aqui, outra dúvida, deixa aí nos comentários, estou pronto aqui para responder. E até o próximo vídeo. Valeu!